Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus em Gênesis 3,15. Livro do começo, livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 15, diz assim: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Irmãos, o tema da nossa pregação de hoje, assim como toda a estrutura do culto desta noite, foi montado através de uma poesia de um sacerdote luterano. Esse sacerdote, ele escreveu uma poesia quando estava preso no Holocausto. Ele estava ali juntamente com outros sacerdotes. Não sei se os irmãos sabem, mas no Holocausto, no período do Holocausto, vários sacerdotes foram presos. Eles se levantaram contra a injustiça nazista, a injustiça que estava sendo feita, e eles então foram presos. Esse episódio é narrado no livro O Pavilhão dos Padres, onde narra a situação terrível pela qual eles passaram, sofreram infestação de piolho, sofreram várias terríveis doenças respiratórias. E esse padre, então, ele escreveu essa poesia, dizendo: diante das mazelas, diante dos sofrimentos, diante de mortes, mais da metade dos sacerdotes foram presos nessa época. Ele escreveu, então, já vem perto o Natal. E aí começa a narrar a sua poesia, trazendo esperança para aqueles sacerdotes, trazendo esperança nesse tempo tenebroso, nesse tempo terrível que foi o período do Holocausto. O mundo que vivemos é caído, irmãos. O mundo que vivemos é cheio de lutas, de enfrentamentos. O mundo, ele precisa de redenção. O mundo, ele precisa do Evangelho que redime. O mundo precisa do Evangelho que salva. E temos aqui em Gênesis 3,15, o primeiro relato da boa notícia de redenção, conhecido como proto-evangelho, ou primeiro evangelho. E a mensagem de Natal, irmãos, é a mensagem de esperança. Esse período que nós estamos é um período de perspectiva, de esperança. A mensagem do Natal traz essa esperança, esse vislumbre de redenção, como Isaías relatou no seu livro, capítulo 9, versículo 2, a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. O fato, irmãos, é que sempre houve trevas, sempre haverá trevas, cegueira espiritual, cegueira social, cegueira nas pessoas. Nós precisamos de luz. E a encarnação, o nascimento de Cristo, é a manifestação daquele que é a luz do mundo. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. No Natal é anunciado o nascimento da criança, do menino Deus. No Catecismo de Heidelberg, a pergunta 15 diz o seguinte: que tipo de mediador e salvador, então, devemos buscar? Nessa clara situação de trevas, a pergunta é relevante aqui: que tipo de mediador e salvador, então, devemos buscar? O mediador, a resposta: o mediador deve ser verdadeiro homem e homem justo,
contudo, mais poderoso que todas as criaturas. Portanto, alguém que é, ao mesmo tempo, verdadeiro Deus. E na pergunta 19, como você sabe isto? Ou seja, como você sabe que Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, foi dado para a salvação e justiça? Resposta: pelo Santo Evangelho. Pelo Santo Evangelho que o próprio Deus, de início, revelou no paraíso, ou seja, lá em Gênesis, nesse texto que nós lemos, Gênesis 3,15, o proto-evangelho, depois mandou anunciá-lo pelos santos patriarcas e profetas, e de antemão o representou através dos sacrifícios e das outras cerimônias do Antigo Testamento. Finalmente o cumpriu por seu único Filho. Isso explica, amados irmãos, que o Salvador tinha de ser homem e Deus ao mesmo tempo. Quando nós lemos lá em Gênesis 2, versículos 16 e 17, nós sabemos sobre o mandamento que Deus deu a Adão e sobre o castigo que Adão receberia se ele desobedecesse tal ordem. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Outra leitura possível nessa última expressão desse versículo é: começando a morrer, morrerás. Então vejam que Gênesis 3 registra a queda, registra que Adão e Eva não obedeceram à voz de Deus, comeram do fruto da árvore proibida e começaram a morrer. Eles começaram a morrer. E desde então, por causa de Adão, que foi o nosso representante, o nosso deputado, ou seja, aquele que representava toda a raça humana, prova a morte por causa do pecado. Paulo diz isso lá em Romanos, capítulo 5, 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A queda, meus amados irmãos, do estado original de perfeição causou vergonha, causou humilhação e culpa no casal. É por isso que ambos tentaram cobrir-se com folhas de figueira, como nós vemos lá em Gênesis 3, versículo 7. Sobre isso, Berkhof, ele diz o seguinte: esta mudança da condição real do homem refletiu-se em sua consciência. Houve, primeiramente, uma consciência da corrupção, revelando-se no sentido de vergonha, e no esforço que nossos primeiros pais fizeram para cobrir a sua nudez, e depois houve a consciência da culpa, que achou expressão numa consciência acusadora e no temor de Deus que isso inspirou. Mas aí, meus amados irmãos, vamos para o Natal. Nós vamos então para o grande significado do Natal. Por que nós comemoramos o Natal, irmãos? Por que é uma data tão cara? Porque é uma data que realmente nós nos alegramos. Em Gênesis 3,15, Deus faz essa promessa de redenção. Essa promessa surge no contexto da maldição de Deus à serpente e aos seguidores dela ao longo de toda a história. Porém, inimizade entre ti, ou seja, a serpente, e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente, ou seja, o descendente da mulher, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Todo ser humano que nasce neste mundo é semente do homem. Todo ser humano que nasce neste mundo é semente do homem. Somente Jesus é da semente da mulher.
Jesus, como homem, ele não teve pai. Ele foi concebido no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Não é isso que a gente ressalta no Natal, irmãos? Não é isso que informa a inerrante palavra de Deus? Até Maria ficou extasiada naquele momento. Quando Maria soube da notícia, ela ficou surpresa. Que negócio é esse? Como será isto? Se eu nunca tive relações com homem algum? E o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. A concepção de Jesus foi um milagre. Seu nascimento virginal, um prodígio, digno de todo louvor, de ser lembrado por nós em cânticos dessa extraordinária história. É por isso que nós cantamos. É por isso que nós relembramos tão alegremente o Natal. Muito embora a queda dos nossos pais tenha sido a maior tragédia da história, não há tragédia que se iguale, nem o Holocausto, nem coisa alguma que pode se igualar a essa tragédia, trazendo a escravidão e maldição à raça humana e à própria natureza. A promessa da redenção acendeu imediatamente uma luz de esperança para a humanidade. Por isso Paulo exclama: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. O texto hebraico, irmãos, usa a palavra feminina semente, tanto para falar da descendência da serpente, como da descendência da mulher. No entanto, irmãos, o texto hebraico sugere que um descendente da mulher, um descendente específico, ferirá a cabeça da serpente. O pronome masculino ele é acrescentado para restringir a semente da mulher a um homem específico entre todos os descendentes. Esse detalhe da promessa é confirmado pela antiga tradução do hebraico para o grego, conhecida como a Septuaginta, que usou especificamente o pronome masculino ele para se referir a um homem. Um homem. Rastreando então, irmãos, a promessa mãe lá em Gênesis 3,15, e com o restante da Bíblia, confirmamos que um descendente homem feriria a cabeça da serpente. Um homem nascido de uma virgem. Isaías 7,14, Mateus 1, 21 e 23. Um homem da descendência de Abraão. Gálatas 4,4, Hebreus 2,16. Um homem da tribo de Judá. Mateus 2,5, Hebreus 7,14. Um homem da tribo ou da casa de Davi. Jeremias 33,15 e Romanos 1,3. Em Gálatas 3,16, Paulo identifica precisamente qual é o descendente, irmãos. Qual é o homem? Qual é esse descendente que esmagaria a cabeça da serpente? Jesus. Jesus, o homem verdadeiro e justo, que feriria a cabeça da serpente. Olha o que diz Gálatas 3,16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, é aos descendentes, como falando de muitos, porém, como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Que é Cristo. Ainda observando aqui, irmãos, o proto-evangelho, Gênesis 3,15, percebemos um contraste aqui, quando diz, ele te ferirá a cabeça, versus
tu lhe ferirás o calcanhar. A mesma palavra ferirás é usada nas duas sentenças. O que muda é a região onde vai ser aplicado o golpe. O que muda aqui é a região onde o golpe será dado. O golpe que o descendente da mulher dará na cabeça da serpente será mortal, permanente, irrecuperável. A Bíblia, irmãos, continua usando a linguagem desse contraste da superioridade de Jesus sobre a serpente. Lá em Efésios 1, 22, capítulo 5, 23, apresentam Jesus Cristo como a cabeça da igreja, e todas as coisas estão debaixo dos seus pés. Mas quando a Bíblia fala sobre a cabeça da serpente, mostra ela esmagada debaixo dos pés dos crentes, irmãos. Debaixo dos pés dos crentes. Como nós vemos lá em Romanos 16, 20. E o Deus da paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Esse é o texto bíblico. Esse é o texto bíblico. Cristo, meus amados irmãos, venceu a serpente na cruz. Foi na cruz que Jesus venceu a serpente, a morte. Jesus venceu na ressurreição. Mas esta vitória será consumada na segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É aquela tensão que nós vivemos, irmãos. Já e ainda não, que o Novo Testamento nos apresenta aqui já. Desfrutamos de realidades das conquistas de Cristo. Essa é uma delas. Estamos aqui como corpo de Cristo. Estamos aqui usufruindo de meios de graça. Daqui a pouco participaremos da ceia do Senhor. Mas ainda não desfrutamos de todas elas. Na ceia, por exemplo, nós participamos do cálice do pão e nós já deslumbramos as bodas do Cordeiro. Huckman, comentando Gênesis 3,15, ele diz: poderíamos dizer que nesta passagem Deus revela resumidamente todo o seu propósito salvífico para com o seu povo. A história da salvação posterior é um desdobramento do conteúdo desta promessa-mãe. A partir deste ponto, tudo na revelação do Antigo Testamento olha para frente, aponta para frente e ansiosamente aguarda o Redentor prometido. Meus amados irmãos, ao longo das eras, a serpente continua infligindo danos à raça humana. Seu veneno continua matando e arrastando multidões de pecadores para o inferno. Basta olharmos para as pessoas oprimidas e sem esperança, porque Satanás continua aplicando o seu veneno. A serpente também feriu o calcanhar do Salvador. O Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, teve de suportar a dor do castigo por causa dos pecados da raça humana. Ele esvaziou o cálice da ira de Deus até a última gota sobre ele. Até a última gota. Ele provou o abandono e o silêncio na solidão da cruz. O Salvador morreu naquela maldita cruz por você, por mim e por você.
Parecia que Satanás é que tinha ferido a cabeça de Jesus. Parecia. A esperança de redenção parecia ter morrido junto com o Salvador. Até os discípulos que deixaram Jerusalém e voltaram para a sua cidade agiram como se a serpente tivesse vencido o Salvador. Como se a serpente tivesse vencido Jesus. Nós temos um texto que fala claramente a respeito disso, lá em Lucas 24, 17 a 21, que fala daqueles discípulos de Emaús. Voltavam para a sua cidade cabisbaixos, sem esperança, o Redentor tinha morrido, Jesus havia sido crucificado. Mas o que foi que aconteceu? O que é que a palavra de Deus nos relata? A morte de Jesus não significou a morte, ou a morte total, a morte que encerraria aquele ciclo, mas a morte de Jesus significou pisar na cabeça da serpente. Mais precisamente, o golpe mortal do Salvador na cabeça da serpente. Na cruz, meus amados irmãos, o Salvador matou a inimizade, conforme Paulo diz lá em Efésios 2,16. Na cruz, ele reconciliou o que estava em guerra com Deus, Colossenses 1:20. Na cruz, ele anulou a nossa dívida e venceu os principados e potestades, Colossenses 2:13 e 14. Na cruz, ele venceu o diabo e seus seguidores, Hebreus 2:14, Apocalipse 17:14. Na cruz, o Salvador deu o golpe que deixou a serpente agonizando. E aqui nós entendemos por que o Salvador deveria ser um homem verdadeiro e justo. Ele precisava ser homem para provar a morte. É por isso que a palavra de Deus diz que, quando nós passarmos por dificuldades, sofrimentos, lembremos daquele que também passou por sofrimentos, mas venceu a morte, está à direita do Pai, intercedendo por nós. Ele precisava ser homem para salvar outros homens. Ele precisava sofrer no corpo e na alma para redimir o corpo e alma de pecadores como eu e como você. A morte não foi sinal da derrota do Salvador. A morte dele foi planejada na eternidade, conforme Apocalipse 13:8, que fala do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Sua morte foi profetizada na Escritura, Salmo 16, 9 a 11, Salmo 49, 7 a 8. O profeta messiânico Isaías destaca isso no seu livro. Ela aconteceu do modo previsto. A morte de Jesus estava tudo previsto, irmãos. Tudo estava planejado. Ali não teve nenhum plano B. Ali não foi a força dos romanos e dos judeus. Não. Tudo estava planejado. Aconteceu do modo previsto por crucificação. Gálatas 3:13. A morte do Salvador não foi um desastre, mas ele cumpre cabalmente o plano de Deus. É o que Paulo diz lá em 1 Coríntios 15, 3 e 4. Mas, meus amados irmãos, a promessa mãe de Gênesis 3,15 prometia mais que um homem verdadeiro e justo, que provasse a morte em favor de pecadores. Ela prometia um Salvador para que vencesse a morte, em favor de pecadores. A missão de Jesus era difícil, irmãos. Era muito difícil. Ele teria de enfrentar
adversários poderosos. Ele teria de vencer o diabo e a morte. Ele teria que vencer o diabo e a morte. Qual é o mortal que teria poder para isto, irmãos? Qual era o mortal que teria poder para isto? Jesus é o Salvador, é o Deus forte, é o Todo-Poderoso. Pelo poder da sua divindade, ele rompeu os grilhões da morte, porque não era possível que fosse ele retido por ela. Atos 2, 24. O Salvador veio como um menino, nascido numa pobre manjedoura, cumpriu o seu ministério visitando o seu povo e se deixou ser ferido pela serpente por amor de vocês, irmãos. Por amor de nós, ele se deixou ser ferido pela serpente. Mas o veneno da serpente fez efeito por apenas 3 dias. Depois de 3 dias, pelo poder e levantado pelo Espírito Santo, Cristo ressuscitou. Ele rompeu as cadeias da morte, levantou-se da sepultura e triunfou sobre o diabo, tomando-lhe as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1:18. A serpente, meus amados irmãos, ainda não foi totalmente destruída, mas ela está agonizando. Ela está agonizando com o golpe mortal. Ela é como um cachorro acorrentado. Tem seu limite, mas continua mordendo ainda. Continua mordendo. O pecado é o mal que vai incomodar os crentes até a morte, até a nossa morte. Mas não se desespere, não temais, porque o Salvador venceu a morte por vocês, irmãos, por mim e por vocês. Ele venceu a morte. Em breve ele vai arrancar completamente o veneno que ainda causa mal a vocês. Incomoda. O pecado causa transtornos terríveis. Ele vai transformar o corpo mortal de vocês, o nosso corpo mortal, para ser semelhante ao corpo dele. Quando o Senhor vier na glória celestial, não vai ter mais serpente para morder você, para aplicar aquele veneno na sua vida, porque o Senhor lançará no lago do fogo eterno Satanás, a antiga serpente, e a todos que escolheram espalhar o seu veneno mortal. Mas a igreja redimida do cativeiro da morte, pela obra de Cristo Jesus, que é Deus homem, viverá com ele para todos sempre. Amém. Viverá com ele para todos sempre. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem nas cidades pelas portas. Apocalipse 22:14. O famoso teólogo suíço Emil Brunner, ele diz que todo homem tem problema no passado, no presente e no futuro. No passado ele tem culpa, no presente medo e no futuro a morte. Jesus, meus amados irmãos, nos salva de todas essas consequências do pecado. Nos perdoa da culpa de nossos erros passados. Sim, Ele nos perdoa.
nos livra do medo do presente, ao andar conosco. É por isso que uma das frases mais comuns no Natal é a frase dos anjos: não temais, não temais, não temais. Está vindo o Redentor, o Natal está perto, o Natal está perto. E nos livrará da morte, irmãos. Nos livrará da morte, pois ressurgiu dos mortos e vive à direita do Pai, intercedendo por nós, e um dia haverá de nos ressuscitar. É isso que o Natal representa, irmãos. Não vale a pena adorarmos a Deus pelo Natal? Não vale a pena termos aqui uma cantata? Não vale a pena elevarmos as nossas vozes ao Deus, ao único Deus, que mandou o seu único Filho para nos redimir? É isso que os cristãos celebram, com tanta gratidão e alegria. Nasceu o Salvador, nasceu Jesus. Eu comecei falando de uma poesia, eu quero terminar com outra poesia, agora de John Piper. Sim, irmãos, John Piper também escreve poesias, e é com um pedaço dela que eu gostaria de... Uma poesia de Natal que John Piper escreveu. Ele diz: nosso livro está cheio das promessas. Recorde aquela que diz: o Senhor não retém coisa boa nenhuma daqueles que estão sob o seu cuidado. E quando suas preocupações se multiplicarem, o consolo de Deus vem à noite. E um sólido amor circuncidou Maria, para quem Jeová é a sua pérola. Deus é a fortaleza para o fraco. Quão felizes são aqueles que buscam a sua ajuda. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.